Clamor social pelo fim da impunidade. Tudo muito mal, né? Os políticos aí, eles não cumprem o que promete, não administram bem o dinheiro público. A população ela se sente impotente e isso traz uma certa morosidade na pessoa. A pessoa não acredita mais em ninguém. Pode ser que mude, mas vai demorar muito tempo, muito. Que é uma questão de base, né? Um povo que, mesmo diante da dificuldade, tenta se mobilizar na defesa de direitos e garantias pelo fim da corrupção. A população tem que acordar um pouco, né? Para mim, sempre tem um caldeirão fervendo, mas ela está cansada. Os desmandos são muitos, ela se cansa e, nesse momento, não está se sentindo parte. Mas acredito que essa reação virá logo. Uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal abre caminho para garantir o processamento de investigações criminais que antes poderiam ser barradas. Era um grau de impunidade com contaminação que se falou do próprio sistema. Nós temos em jogo um mandato balizado no tempo. E é preciso que o afastamento não se perpetue. Este é um dado, um assunto sobre o qual nós temos que refletir do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da ciência política. Grandes julgamentos do STF apresenta hoje a decisão sobre o fim da autorização prévia das assembleias legislativas para as eventuais aberturas de ações penais contra os governadores de estado. Isso, na prática, significa que um governador agora poderá se tornar réu assim que o Superior Tribunal de Justiça aceitar uma denúncia do Ministério Público. Antes, sem autorização da Assembleia Local, o STJ, que é a instância responsável por processar e julgar governadores, nem chegava a avaliar o caso. Uma decisão exclusivamente jurídica, técnica, mas evidentemente traz uma repercussão política muito acentuada, em que com essa decisão o Supremo está dizendo que o governador não tem o poder de, no seu campo político, que é a Assembleia Legislativa, frear um processo que será iniciado lá no STJ. Reconheceu-se, então, a independência e a harmonia dos poderes, respeitando cláusula pétrea constitucional, reconheceu-se a mudança na perspectiva do direito, reconheceu-se a importância do fato social, do valor social em relação ao clamor que a sociedade apresenta nos dias atuais, em relação à mais ética, maior moralidade do universo político como um todo. A Constituição Federal de 88 determina a quem cabe o julgamento de crimes cometidos por quem ocupa cargos eletivos. Estabelece quem poderá ter foro por prerrogativa de função e como deverá ser o rito de investigação contra uma autoridade. É o que explica esse advogado especialista no tema. A investigação e processo contra o presidente da República e contra o governador está previsto na Constituição Federal. O presidente da República ele é processado perante o STF e o governador perante o STJ, está explícito no texto da Constituição. Para o presidente da República, a Constituição contempla que obrigatoriamente tem que ter autorização da Câmara dos Deputados por 2/3. Sem essa autorização, o processo fica suspenso, aguardando ou uma autorização ou que termina o mandato do presidente da República para ele dar continuidade ao processo. Com relação ao governador, a Constituição só contempla onde ele será julgado. O governador será julgado, segundo a Constituição, perante o STJ, mas não define a necessidade de uma autorização da Casa Legislativa, pegando como comparação o texto da Constituição Federal em relação ao presidente da República. E qual foi a construção que se fez durante muito tempo? Que essa autorização era necessária para seguir o mesmo modelo da Constituição Federal no que diz respeito ao presidente da República. O conteúdo das constituições estaduais é elaborado pelos deputados estaduais e aprovado pelo governador do respectivo estado. Essas constituições devem observar os princípios da Constituição Federal de 1988, mas são autônomas e independentes para instituir regras locais. O que acontece é que, ao copiar o modelo da Carta Federal de 88, alguns estados repetiram o trecho que vale apenas para o presidente da República. No julgamento que dispensa o aval de qualquer Assembleia Legislativa para o STJ processar e julgar governadores,
A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, lembrou que a cópia do texto da Constituição de 88 ainda é uma prática comum dos estados. As constituições estaduais copiam muitas vezes, e não nas regras de repetição obrigatória, mas copiam. Havia, em 89, escritórios que vendiam, vendiam porque era isso, copiavam e eram todas iguais. Você não pode ser igual a uma Constituição de um estado do norte, que tem realidades diferentes, a não ser naquilo que seja o núcleo essencial da federação. Então, eu acho que realmente nós temos a questão federativa como centro. Nós somos, continuo achando, como dizia o Rui, um estado naturalmente federativo, quer dizer, as condições da natureza impõem a federação, impõem a descentralização. E o modelo que nós temos é este. Qual é a argumentação de quem sustenta a necessidade da autorização? É de que o modelo federal de autorização deve ser seguido no modelo estadual, mesmo não tendo previsão constitucional expressa. E para dar uma legalidade a isso, o que é que as constituições estaduais faziam? Traziam uma previsão de expressa necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para poder o governador ser processado perante o STJ. Ao meu ver, sempre houve uma discrepância nisso. E por quê? Porque você estaria submetendo um órgão federal, no caso o Superior Tribunal de Justiça, a uma deliberação prévia autorizativa por um órgão estadual, no caso a Assembleia Legislativa. Este professor de Direito Público e especialista em políticas públicas explica que a Constituição Federal é clara sobre as atribuições e competências dos municípios, estados e União. Eu estou diante de uma norma constitucional que diz, olha, os poderes eles são independentes, eles têm uma harmonia, mas são independentes. E eu estou diante de uma norma constitucional que diz que a competência para esses casos é privativa legislativa da União. Então eu estou dizendo que, eu não posso admitir que uma Assembleia Legislativa Estadual autorize por aspectos constitucionais para resguardar a independência que o Poder Judiciário tem na condução do processo judicial e para assegurar também que não haja nenhuma trava, nenhuma barreira política por conta da própria natureza do sistema democrático que impeça que o processo vá à frente. Então, na minha opinião, o voto do ministro Barroso foi extremamente técnico e prático sob o ponto de vista da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Então o direito ele não evolui só com base na norma positiva, ele evolui com base nos fatos sociais, nos valores que a sociedade estabelece. O voto do ministro Roberto Barroso e dos demais integrantes do Supremo você acompanha após o intervalo. Até já. Você acompanha na edição de hoje o julgamento sobre a dispensa de autorização das Assembleias Legislativas para permitir ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar governadores por crime comum. Apesar da decisão do Supremo ter sido sobre 3 constituições estaduais, os ministros estenderam o entendimento para todas as unidades da federação. No julgamento que ganhou repercussão geral, foram 3 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas em conjunto. Apresentadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, elas questionavam normas das constituições dos estados do Piauí, Acre e Mato Grosso. O julgamento teve início em agosto de 2015. As impugnações que são feitas nesses processos diz respeito à violação aos princípios republicanos de separação dos poderes e do acesso à jurisdição. E exatamente porque a exigência de autorização prévia para processamento de processar governadores por crime comum não constou expressamente no artigo 51 da Carta Máxima, inciso 1º, tampouco não constou no que couber, ainda que aplicação no que couber no artigo 86, porque a Constituição foi muito inteligente ao deslocar para um tribunal de competência nacional a competência para o processamento do governador por crime comum, em razão do deslocamento dessas paixões locais, dessas possíveis interferências locais. O relator das 3 ações foi o ministro Celso de Mello. No voto, ainda em 2015, ele acompanhou a jurisprudência existente à época e votou pela validade dos dispositivos das constituições estaduais,
que condicionam a abertura do processo à autorização prévia das assembleias. E depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Roberto Barroso em 2015 e retomado em maio deste ano. O ministro Barroso divergiu e inaugurou uma nova jurisprudência no tribunal. Para ele, o entendimento anterior dificultava o julgamento dos governadores pelos crimes que cometiam. Era basicamente a tese da autonomia dos estados e, portanto, os estados-membros da federação poderiam prever na sua Constituição, simetricamente ao que prevê a Constituição Federal, um mecanismo de prévio juízo político de admissibilidade para a instauração de uma ação penal contra os governadores de estado. Ao longo do tempo, esta interpretação do princípio federativo passou a entrar em linha de tensão com o princípio republicano. O princípio republicano, ele prevê a eletividade para os cargos, a temporariedade dos mandatos e a responsabilização política dos governantes. E o que nós constatamos na prática ao longo do tempo foi que este mecanismo de prévia autorização impedia a manifestação deste conteúdo da ideia de república, que é a responsabilização política. Porque, em última análise, as assembleias legislativas bloqueavam a possibilidade de instauração de processos contra governadores. No voto, o ministro Roberto Barroso ainda citou um levantamento do Superior Tribunal de Justiça. Os números revelam que a autorização prévia da Assembleia como condição para o julgamento da denúncia pelo STJ, na prática, inviabiliza a investigação. 52 pedidos foram formulados pelo Superior Tribunal de Justiça para a instauração de ação penal contra governadores. Desses 52, em razoável desconsideração, eu penso, para com a Justiça, 36 não mereceram sequer resposta. 15 foram negados e, num único caso, houve a autorização. Portanto, a interpretação da autonomia em favor da admissibilidade da autorização prévia, ela se deteriorou confrontada com a realidade e sacrificando o princípio republicano, porque em nome da autonomia, em verdade, se consagrava a impunidade. O ministro Roberto Barroso foi acompanhado por todos os demais ministros da Corte. O relator das ações, Celso de Mello, que já tinha votado em 2015, manteve o entendimento, reafirmando a necessidade de autorização prévia, mas reconheceu que a partir deste julgamento vai observar em seus votos a nova diretriz jurisprudencial do Supremo. No sentido de que, primeiro, afasta-se a possibilidade constitucional de as cartas políticas locais estabelecerem esse requisito de procedibilidade em relação à persecução penal de governador de Estado e também o afastamento cautelar do governador de Estado é possível, mas deverá estar sujeito à reserva de jurisdição. Vale dizer, dependerá de uma expressa manifestação do juiz natural, que no caso é o Superior Tribunal de Justiça. Acredito que essas normas, em específico a norma que prevê a necessidade de autorização prévia pelo Poder Legislativo, é uma norma cuja razão de criação foi a posição ímpar do presidente da República no ordenamento político institucional brasileiro. Essa mesma razão não se encontra em relação aos governadores de Estado. Consequentemente, é algo exclusivo e excepcional ao presidente da República, que é o chefe de Estado, chefe de governo, comandante em chefe das Forças Armadas, chefe legislador, chefe da administração. Os precedentes que se formaram nessa corte permitem uma certa redenção constitucional, no sentido de que se está realizando algo que se contém na Constituição Federal. Eis que a Constituição Federal não agasalha um argumento de simetria para comparar, nesta hipótese, o governador do Estado ao presidente da República ou vice-versa. Portanto, não há previsão na Constituição para esse pressuposto
de procedibilidade, não incide aqui a simetria. A tese fixada deverá ser convertida em uma súmula vinculante, uma norma que vale para todo o território nacional. Mas é bom lembrar que a medida se refere apenas aos crimes comuns. Em relação aos crimes de responsabilidade, o tribunal manteve o entendimento já resumido na súmula vinculante 46. A súmula vinculante do STF define que os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Eu também entendo que há possibilidade, sim, diante da evolução dos fatos, diante do nosso momento cultural, de alterarmos a orientação. Por isso, com relação à inconstitucionalidade formal, aplicando a nossa súmula vinculante 46, por óbvio, eu estou acompanhando o eminente relator, mas quanto à inconstitucionalidade material, eu acompanho em todos os termos a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Roberto, renovando meu pedido de vênia. A força normativa da Constituição, ela só se impõe quando ela é correspondente ao sentimento constitucional. E o sentimento constitucional não é senão também o sentimento da comunidade como um todo. O que estava ocorrendo na prática? Estava havendo uma dissonância entre a aplicação dessa regra e o sentimento constitucional, baseado até em dados empíricos. Por quê? Porque as assembleias legislativas, elas, em regra, elas representam a base governamental do governador. E, a forciori, elas não concedem autorização para processar os governadores. E os governadores, então, não eram processados. O que houve agora? Houve agora, digamos assim, uma exacerbação desse sentimento constitucional que encerra também um dos aspectos da mutação constitucional. Quer dizer, a mutação constitucional não é só ler a letra da Constituição de outra forma. Também há a mutação constitucional decorrente da inadequação da regra constitucional a uma nova realidade social. E essa nova realidade, ela é revelada através de dados empíricos. As assembleias não concedem autorização, os governos não são processados e gera-se um clima de impunidade, de insegurança jurídica e de grave desprestígio para o poder judiciário. Havia uma jurisprudência antiga na Corte que datava da época em que os governadores eram julgados pelos tribunais de justiça. Então, era necessário, naquele momento, para guardar a harmonia e independência entre os poderes locais, dentro de uma unidade da federação, a prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de, eventualmente, permitir que o Poder Judiciário Estadual impusesse sua vontade ou, de qualquer forma, pressionasse o governador de uma determinada unidade federativa. Mas eu penso que, com o advento da Constituição de 1988, essa situação se alterou drasticamente. E por quê? Meramente porque se deferiu ao Superior Tribunal de Justiça a competência expressa para julgar os governadores de Estado sem qualquer tipo de condicionamento. Então, a mim me parece que, nesse sentido, era um grau de impunidade com contaminação que se falou do próprio sistema. Esses dias alguém observava que, em dados estados, a debilidade de um dado governador diante de acusações levava-o a criar um modelo de semipresidencialismo, em que o presidente da Assembleia, tendo em vista o controle que tinha de determinado grupo de parlamentares, acabava por exercer uma influência, às vezes, maior do que o próprio governador. São distorções que acabam se desenvolvendo a partir desse modelo. O resultado, depois de quase 30 anos de aplicação da Constituição, levou a esse quadro de verdadeira inaplicação. Nós temos em jogo um mandato balizado no tempo. E é preciso que o afastamento não se perpetue conforme a demora na tramitação do próprio processo criminal. Há de adotar-se também como parâmetro para se fixar balizas
o que nos vem da Constituição Federal. E sobre essa matéria, como houve uma mudança de jurisprudência no STF, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a Constituição Federal de 88 é uma Constituição viva, aberta a mudanças, de acordo com fatos sociais, econômicos e políticos do país. E como a Constituição é feita para o mundo e não para apenas ideias, e ainda que boas ideias, acho que a interpretação que agora é iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso oferece exatamente a possibilidade de uma maior eficácia jurídica e social do que é o objetivo da norma constitucional e, por este motivo, é que avança no sentido de adotar o que foi aqui preconizado. A repercussão do julgamento foi positiva e é assunto para o próximo bloco. Até já! Uma decisão que contribui com a transparência das investigações. Garante o julgamento de autoridades que estão na mira de alguma irregularidade e pela prática de crimes. A decisão do Supremo que autoriza a análise de denúncia pelo STJ, mesmo sem autorização prévia das Assembleias Legislativas, é o tema desta edição. Nas ruas, quando as pessoas são perguntadas pelo atual cenário político, econômico, social do país, as respostas são parecidas. É um país que realmente não respeita o brasileiro, o eleitor, não respeita de forma nenhuma o cidadão. A gente vê aí os nossos políticos, né, deveriam ser o maior exemplo do Brasil e não são. Então, como é que a gente vai, que exemplo que a gente pode ter? Se nas ruas o sentimento é de desânimo, a decisão do Supremo indica um cenário positivo. Para a Suprema Corte, não há mais legitimidade para o juízo político estadual, de acordo com o novo entendimento dos ministros, condicionar a denúncia contra governadores ao crivo dos deputados estaduais. Poderia inviabilizar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a exigência de autorização, teria o oferecimento da denúncia e, após o oferecimento dessa denúncia, seria consultada a Assembleia Legislativa que, se autorizasse, teria seguimento a esse processo. E agora, oferecida a denúncia, não precisa consultar a Assembleia Legislativa e o processo inicia normalmente. Com essa decisão, o Supremo está dizendo que o governador não tem o poder de, no seu campo político, que é a Assembleia Legislativa, frear um processo que será iniciado lá no STJ. O professor de Direito Público acredita que a nova orientação do STF atende aos anseios da população e unifica norma jurídica e realidade. A norma não é o fio condutor absoluto. Partindo dessa ideia, o que o ministro Barroso quis dizer que a mudança de percepção do direito e com relação aos fatos ensejadores é que a sociedade sente e manifesta de maneira muito intensa nos dias de hoje a necessidade de maior moralização no universo político. A Constituição determina uma competência privativa da União, legislativa privativa da União. E existe uma cláusula pétrea que fala do equilíbrio entre os poderes, independência e harmonia entre os poderes. Então, partindo desse pressuposto, eu mudo a jurisprudência, entendendo que tem que haver uma independência entre os poderes, sem violar a harmonia, e não há a necessidade para processamento por crime comum dessa autorização prévia. Apesar do julgamento ter sido apenas sobre os estados de Mato Grosso, Piauí e Acre, a tese fixada deverá ser convertida em uma súmula vinculante. Isso significa que a decisão vai valer para todo o país. E a sociedade é quem ganha com tudo isso. Ganha a sociedade, ganham os poderes, ganha a harmonia entre eles e ganha o Supremo Tribunal Federal como guardião constitucional, mostrando para a sociedade que ele está atento, que ele enxerga as transformações sociais, que ele não vê o direito como uma coisa estanque, mas que ele respeita os princípios constitucionais e que ele defende efetivamente a mudança na percepção do direito, respeitando as disposições constitucionais, as cláusulas pétreas e o clamor social. O Brasil é um Brasil que tem jeito. Resta as pessoas votar certo. No atual cenário é meio difícil acreditar, mas a gente pode deixar de perder a esperança. O brasileiro podia se imobilizar o povo, porque uma formiga só ela não consegue fazer verão, não.
mas várias formigas ela consegue. Consciência política se vem com a educação. Se investirem e favorecerem a educação, eu acredito no meu país. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que para rever o programa, basta acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau!